Olá pessoal, estamos iniciando a aula 2. Vamos falar sobre o cânon da Bíblia, o cânon do Novo Testamento, do Antigo também, e os apócrifos, que são livros aceitos pela Igreja Romana, mas que nós evangélicos nem os judeus aceitam. Lembrar você que a Bíblia, pelo menos na linguagem de hoje, tem 31.100 versículos, quase 1.200 capítulos. Conforme a versão, pode aumentar ou diminuir o número de versículos, né? Mas é pouca diferença. A Bíblia, ela se divide em duas partes. A primeira parte é chamada Antigo Testamento, que é um termo inadequado, mas muito comum. A primeira parte, ou a primeira divisão, é a Bíblia hebraica, ou Bíblia judaica. É a Bíblia que nós herdamos dos profetas judeus de Israel. São 39 livros escritos principalmente hebraico, no finalzinho que há um pouco de aramaico. A diferença entre o aramaico e o hebraico é mais assim no vocábulo, né? Nas palavras, mas é bem similar, tipo português e espanhol. E a segunda parte são os documentos apostólicos, ou Bíblia grega, comumente chamada de Novo Testamento, também é um termo inadequado. Por que inadequado? Porque Bíblia é Bíblia. São 66 livros. 39 foram escritos antes do Messias e 27 depois da primeira vinda do Messias, e todos antes da segunda vinda foram escritos. Então, Bíblia é Bíblia. 66 livros. Agora, Testamento, aliança, é como obtemos o perdão dos pecados e como nos reconciliamos com Deus. Antiga aliança provisória, que era o sangue dos animais; nova aliança, Cristo, sacrifício eterno e perfeito. Então, chamar a Bíblia de antiga ou nova aliança é misturar as coisas. Bíblia é Bíblia, 66 livros com a mesma autoridade, e aliança, ou é sangue de animal ou sangue de Cristo. Sangue de animal acabou, agora só tem o sangue de Cristo, que é a nova e eterna aliança. Por isso que eu não gosto de misturar essa história de aliança com revelação. A primeira parte são 39 livros, 5, 12, 5, 12, 5. Torá, livros históricos, livros poéticos, os profetas maiores e os 12 profetas. Alguns classificam em profetas antes do exílio, profetas durante o exílio babilônico e profetas pós-exílio babilônico. A segunda parte é os 4 evangelhos, o livro de Atos, como é que a igreja iniciou até o primeiro aprisionamento de Paulo. 21 cartas, sendo 13 atribuídas a Paulo e 8 gerais, cartas gerais de apóstolos ou seus discípulos para as igrejas. E o Apocalipse, que é o que há de vir. Então essa é a Bíblia na sua totalidade. Então a inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu sua autoridade. Então a inspiração foi Deus tomou a iniciativa. Tudo que se refere a salvação, revelação, criação, tudo é Deus tomando a iniciativa. Por quê? Porque Deus é amor. E o prazer dele é criar e compartilhar conosco. O prazer dele é diante da queda, prometer um Salvador, prometer e realizar, né, a nossa salvação. E o prazer dele é se revelar também, para que a gente tenha comunhão com ele. Então a inspiração começou no coração de Deus e ele decidiu se revelar por amor, e ele escolheu pessoas que ele capacitou. Então a iniciativa, a ação, a supervisão, a revelação, tudo isso é o que nós chamamos de inspiração. Toda a escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus. É claro que esse texto está se referindo à Bíblia hebraica, que era o que existia na época de Paulo, mas por dedução, toda a escritura, inclusive os documentos apostólicos, é inspirada por Deus. A canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. Então, canonização foi o cuidado primeiro dos judeus, depois da igreja,
em definir o que é livro inspirado e o que é livro não inspirado. Há critérios para isso que a gente vai ver, para aceitação ou rejeição, e isso é uma forma da liderança definir o que deve ser estudado ou não. Então a canonização é um processo. Quem realizou a canonização da Bíblia hebraica foram as autoridades judaicas. Tinha que ser escrito em hebraico, tinha que ter aceitação da comunidade, tinha que ter fundamentado na Torá, reconhecidamente o verdadeiro livro. Então havia vários critérios para aceitar a Bíblia hebraica. E o Novo Testamento, a segunda parte, idem. Tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou um discípulo direto do apóstolo, tinha que ter aceitação das igrejas, tinha que estar de acordo com a doutrina dos apóstolos. Então houve critérios. Só que a primeira parte foram as autoridades judaicas que definiram. A segunda parte foi a Igreja Romana, que promoveu um concílio de todos os bispos e definiram os 27 livros, bem na época que Tertuliano estava traduzindo a Bíblia para o latim, a Vulgata. Nunca pesquisei muito a fundo, mas provavelmente foi uma necessidade do próprio Tertuliano. Vem cá, gente, eu vou traduzir o quê? Quais livros vão formar a segunda parte da Bíblia? Então vamos definir esse negócio aí. E aí, baseado na aceitação, que já era comum, né, a aceitação que já era popular dessas cartas, desses livros neotestamentários, é que definiram os 27 livros no final do século IV. Até então eram cartas e livros espalhados pelas igrejas do Império Romano e até fora do Império Romano, mas ninguém tinha definido quais eram os livros, quais eram os livros inspirados. Então, no final do século IV, houve um concílio que definiu isso. E é esse concílio que nós usamos até hoje, os livros, os 27, né? Canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação dos que nos foram dados por inspiração de Deus. Ok. A leitura é simples, não há nenhum problema. Cânon é uma palavra que vem do grego canon, significa cana, regra, lista, um padrão de medida. Vem do hebraico cané, tipo vara para medir, ou seja, quais livros estão no tamanho, na medida para serem aceitos. É como se alguém fosse construir uma cama, uma casa, e as tábuas têm que estar na medida certa para poder construir. Se está naquela medida, é aceito. Se não está naquela medida, é rejeitado. Então, quais livros estão na medida, não medida de tamanho, mas na medida doutrinária correta para poder fazer parte da construção do cânon, né, dos livros sagrados. Então, essa palavra foi utilizada. Então, cânon, vara, o cânon de medir, é que está de acordo com o padrão. Está de acordo com o padrão. Ok? Na página 51, então, a canonicidade é determinada pela inspiração. É a inspiração de Deus um livro que determina a sua canonicidade. Deus dá autoridade divina a um livro e os homens de Deus o acatam, revela e seu povo reconhece o que ele revelou. A canonicidade é determinada por Deus e descoberta pelos homens de Deus. Os homens de Deus que presidiam a igreja nos 300 primeiros anos da igreja, né? Antes da conversão de Constantino, a igreja manteve a sua pureza e os homens de Deus primeiramente, os apóstolos, né? Porque no primeiro século os apóstolos foram diminuindo o número, claro, não foram sendo mortos, mas no primeiro século todo havia apóstolos, o apóstolo vivo, supervisionando a doutrina. E isso é a base da aceitação das doutrinas bíblicas, das doutrinas dos livros canônicos ou não. Então houve a supervisão dos apóstolos, o último foi João, que morreu, né, de morte natural, os demais foram martirizados. O surgimento do cânon. A doutrina da inspiração bíblica foi completamente desenvolvida apenas nas páginas do Novo Testamento. É falado que a Bíblia é inspirada por Deus no Novo Testamento, mas isso é um reconhecimento da Bíblia hebraica, né? E
Senhor Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Senhor Jesus reconheceu que existe uma verdade, existe uma mentira, existe verdade e inverdades. Então o cânon é realmente um reconhecimento dos homens de Deus, né? Da liderança do judaísmo e a liderança da igreja em definir o que era inspirado. Cânon do Antigo Testamento. A divisão dos livros no cânon hebraico é diferente da nossa, consiste em 24 livros. Ah, então a Bíblia judaica tem menos livros? Não, a Bíblia hebraica tem 39 livros. O problema é que muitos livros que nós separamos, eles unem, aí dá 24, mas são os mesmos 39. Nós temos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º, é livro, né? 1º e 2º Crônicas, é livro. 1 Timóteo, é carta, missiva. 1 Tessalonicenses. Ninguém vai para o inferno por causa disso, mas é tão bom falar certo, né? Então 1º e 2º Samuel foram unidos em um só Samuel. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, os 12 profetas também resultaram em um livro só, o que deu 24. Então não é quantidade de livros, mas é o resultado da união desses livros. Você pode olhar aqui, nós temos 5 livros que é a lei, temos 12 livros que são os profetas, temos mais 5 livros que é poéticos, mais 5 que é os profetas maiores, e 12 que são os 12 profetas. Eu coloquei aqui uma tabela diferente, os 24 livros da Bíblia judaica, os 53 livros da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e o cânon romano, que inclui os 7 livros apócrifos. Então, se atém apenas aqui, ó. Primeiro é a lei, 5 livros. Profetas anteriores e posteriores é diferente do nosso, né? Você está vendo? Profetas anteriores é Josué, Juízes, Samuel e Reis. O que consideramos histórico, eles consideram profetas anteriores. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. E os 12 nossos. Então, inicialmente era a lei e os profetas, mas alguns livros foram adicionados, ainda no período da revelação, e foram chamados de escritos, ou seja, os demais livros acrescentados ao cânon. Temos poesia, salmo, provérbio e Jó, temos 5 rolos que eram lidos em festivais, festas judaicas, Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, e temos, por fim, livros históricos, que é Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Aí depois o da Septuaginta, que possui o apócrifo. Não foi a Igreja Romana que incluiu os apócrifos. Antes disso, a Septuaginta já incluía os apócrifos. Dá uma olhadinha aí. E, por fim, a Igreja Romana, que incluiu os apócrifos que já estavam na Septuaginta, pelo menos 7 deles, né? Então não foi a Igreja Romana. E outra coisa, a Igreja cristã, ela trabalhava muito com a Septuaginta, porque a Bíblia hebraica, eles não sabiam falar hebraico, eles falavam aramaico, que é diferente. Então quem falava hebraico eram os rabinos, né? Tipo uma língua intelectualizada, restrita, tipo latim hoje. E então a igreja cristã usou a Septuaginta e consequentemente teve acesso, não citou, não há citação. Para dizer que não tem citação, tem um livro que foi citado por Judas, não Iscariote, o irmão do Senhor, provavelmente, um discípulo, que ele citou Enoque, que era um dos livros que circulavam na época que não entrou no cânon. A citação se tornou inspirada, mas não o livro, né? Ok, vamos voltar para o apostila. Então aqui, usando a tabelinha aqui, é a mesma, só que a outra é mais colorida. Aqui os livros que eram lidos e quando eram lidos. A formação canônica do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi formado no espaço de 1000 anos aproximadamente. Moisés começou e Esdras terminou. Então Moisés formou o primeiro grupo, que é a Torá, e Esdras reuniu vários livros, escreveu e reuniu, formando
crê-se que ele colaborou muito na formação do cânon do Antigo, da Bíblia hebraica. Moisés começou a escrever, é muita ousadia, né? Em 1491. Essas datas muito distantes do nascimento de Cristo são difíceis de definir, porque a história ela não é muito precisa, né? Cada jarra, cada sítio arqueológico descoberto, eles revêem toda a contagem da antiga. Então isso é aceito, mas você vai encontrar livros com uma data um pouco diferente, né? Ligeiramente diferente ou muito diferente conforme a fonte utilizada pelo escritor. Mas aqui está dizendo que Moisés escreveu o Pentateuco por volta de 1491 e o Esdras em 445. Tudo antes de Cristo. É a Bíblia hebraica, né? Aí surge aquela pergunta, como é que Moisés escreveu o livro de Gênesis se ele nasceu depois do cativeiro, que é lá no Êxodo? Além da inspiração divina, havia algo fortíssimo na cultura oriental, até hoje. Muito forte na cultura oriental, que não é na nossa cultura, que é a tradição oral. A tradição oral, as famílias se reuniam, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha mídias sociais. Então eles se reuniam e os mais antigos, os pais falando para os filhos, supervisionado pelos avós, bisavós, para que a história fosse contada direitinho, né? Então os pais contavam aos filhos com a supervisão dos mais antigos. E então Moisés recebeu a tradição oral da criação até o seu nascimento, né? Aí a partir do momento que ele estava consciente, no Egito, aí ele mesmo foi testemunha do que escreveu, mas antes ele usou a tradição oral. Existem duas ciências, né, que ajudam a identificar datas e autorias dos livros. Não que isso seja tão importante, mas é relevante saber. Se a gente tem disponível, se não tem, quem é o autor de Hebreus? Não sei, mas Hebreus é inspirado. Então nem todo livro a gente sabe exatamente quem escreveu, só sabe que foi um homem de Deus, né? Nenhuma mulher escreveu, né? A cultura oriental é muito machista. Mulheres não escreviam, mulheres não falavam, não sei nem como respiravam. Deixava ela respirar, não sei, bondade, né? Mas era uma cultura extremamente machista até hoje, principalmente nessa época. Eu estava vendo, abrindo um parênteses, eu estava vendo que as mulheres começaram a votar no começo do século passado. No mundo todo. Era só homem que votava, mulher. Eu concordo que a mulher, o homem tem mais músculo, o homem tem mais músculo que a mulher, mas a mulher não perde nada para o homem, tirando a força, né, que carregar um pacote de 50 quilos para a mulher fica difícil. Mas tirando isso, a mulher desenvolve muito bem suas atividades. Temos mulheres em todas as áreas. Só tem as limitações físicas, né? Por isso que tem campeonato de homem, campeonato de mulher, Olimpíada de homem, Olimpíada de mulher, porque o físico é diferente, mas aqui as capacidades, Nobéis, mulheres que receberam prêmios Nobéis, coisa mais linda. Então nenhum homem, nenhuma mulher escreveu o texto da Bíblia, mas não porque Deus é machista, mas o contexto oriental é machista. Eu creio que os 12 apóstolos foram escolhidos homens, porque se escolhesse mulher não teria nem vez para falar nem para ensinar em lugar algum. Então Deus respeitou o contexto cultural e usou os homens, mas isso não pode ser usado como pretexto para dizer que as mulheres não têm, que as mulheres devem ficar no cantinho esperando os homens darem uma chance. Eu não creio nisso não, eu creio que Deus chamou, Deus usa. Mas a mulher tem que estar submissa ao homem. Não, a mulher tem que estar submissa ao marido no contexto familiar, e submissa é trabalhar junto, em sintonia com o marido, que diante de Deus é o líder do lar. Mas isso é em contexto familiar, gente. Agora o pessoal transforma em todas as áreas, a mulher tem que estar submissa aos homens, e a gente perde um potencial tremendo. Outro dia havia um debate, e eu perguntei assim, que a mulher não pode assumir nada na igreja, liderança. Eu falei, imagina uma guerra, os homens daquela igreja morrem, todos.
Fecha a igreja ou deixa as mulheres tocarem o barco? O pessoal, não, deixa as mulheres tocar o barco. Ué, tem que esperar os homens morrer para as mulheres tocarem o barco? Deixa elas tocarem junto. Vamos usar esse potencial. Fecha parênteses. Alta crítica é a discussão das datas e da autoria dos livros. Ela estuda a Bíblia do lado de fora, externamente, baseada apenas em fontes do conhecimento humano. Alta crítica é quando e quem escreveu. Isso é legal, porque você tem uma ideia de história, tem uma ideia de estilo, tem uma ideia de... cada um que escreve, ele imprime o seu caráter, imprime o seu estilo, ele imprime até mesmo a sua profissão. Você percebe no texto até a profissão dele, né? Ninguém detalha melhor as enfermidades do que Lucas, porque era médico. Então Lucas dá alguns detalhezinhos típicos de um médico que conhece bem do que está falando, né? Interessante isso. Ok, mas como é que o texto bíblico chegou até nós? Existem autógrafos e apógrafos. Autógrafos são os textos originais. Apógrafos são as cópias. Dos 66 livros e cartas, quantos autógrafos existem? Nenhum. Só há apógrafo, cópia, não há nenhum original. Mas por que não há original? Porque nenhum escritor inspirado pensou que Moisés jamais ia imaginar que o seu texto, os seus 5 livros, chegariam na nossa região no ano 2020, 3.000 anos depois. 3.500 anos depois. Se ele pensasse, esse livro precisa ser guardado para Colombo 2020, com certeza ele guardaria, mas dificilmente chegaria, porque a Bíblia teve muita... Se a gente tivesse só um documento só, morreu aquele documento, morreu a transmissão. Então, aprove a Deus permitir cópias. Essas cópias, alguns reis, alguns déspotas, alguns filhos de Satanás, destruíram Bíblias, mas não conseguiram destruir todas as cópias. E graças a Deus chegaram muitas cópias. Em Qumran, em 1947, foram achadas 11 cavernas com 800 manuscritos antigos. Muitos deles Bíblia. Do Novo Testamento, aquilo que chamamos Novo Testamento, existe mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Entre livros inteiros, textos inteiros e apenas parte, mais de 5.000 textos, cópias. Então isso foi uma bênção, porque se tivesse só um autógrafo, era só eliminar o autógrafo, estava morta a transmissão da Bíblia. Então, autógrafo não há nenhum, e conforme o uso, o desgaste, eles iam fazendo cópias, e conforme o interesse das sinagogas, iam fazendo cópias, conforme o interesse das igrejas, iam fazendo cópias, a ponto de chegar a centenas de manuscritos, né, de cópias, apógrafos. Então, autógrafo não existe nenhum, e apógrafo um montão. E é baseado nesses apógrafos que o texto original, há uma tentativa de restaurar o texto original. E cresce hoje cerca de 97%, cresce da restauração do texto original. 97%. Ô, irmão Maurício, mas esses 3%? Esses 3% são detalhes não relevantes para as doutrinas. É um verbo, é um nome, um número, porque as letras hebraicas, algumas são bem parecidas. Quem estuda hebraica, aí você olha lá o Vav, o Nun final, o Resh, são bem parecidos. O Yod, bem parecidos. O Kaf com o Bet, são bem parecidos. Então, uma rasurinha assim já impossibilita você saber exatamente que letra que é aquela. Mas são 3%. E esses 3% a tendência é serem eliminados com a descoberta de novos manuscritos. Tá? Baseado nesses 3% que você vai encontrar variantes. Segundo o manuscrito tal, a palavra é tal. Segundo o manuscrito tal, pode ser tal. Mas é só
detalhes que afetam a nossa curiosidade, não a doutrina bíblica, ok? Então vamos voltar à nossa apostila. Assim, isso aqui é publicado pela... Isso aqui é a chamada Bíblia BHS, Bíblia Hebraica de Stuttgart, Alemanha, ou Stuttgartense, Sociedade Bíblica Mundial. Então, digitalizado tem muito na internet, tá? Então isso aqui é o resultado dos apógrafos. A crítica textual ou baixa crítica procura então restaurar o autógrafo. E como eu disse, 97% foi restaurado. Isso aqui é a Bíblia Hebraica. O Novo Testamento, esse aqui é a segunda edição, já deve estar na quarta edição. Também, ó, é o texto grego. Consequência, a crítica textual, pesquisando nos apógrafos. Então, The Greek New Testament, o Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica Mundial. Se eu for, não tenho capacidade para isso, mas se eu for fazer a tradução, uma nova tradução, as duas fontes principais seria pegar o texto hebraico da BHS e o texto grego da Sociedade Bíblica também. Ou seja, ninguém... Claro, todo tradutor dá uma comparada, deixa eu ver como é que ele traduziu, né? Dá uma analisada no que já foi feito. Mas os tradutores trabalham com o texto original, pelo menos a restauração do texto original. E quem tem a função de restaurar o texto original é a baixa crítica ou crítica textual. Isso é uma ciência, gente, não é uma brincadeira. Isso é uma ciência. Aí eu fico impressionado, revoltado, indignado com as pessoas que combatem a teologia. Ah, não precisamos de teólogo, não precisamos de crente cheio do Espírito Santo. Não precisamos de teologia, precisamos de joelhologia. Dá uma raiva, dá vontade, irmãos, de você pegar essa Bíblia e entregar na mão deles. Ó, meu amigo, toma, leia. Porque se você tem uma tradução, são teólogos que traduziram. É pessoas que perdem o cabelo estudando como alguém estuda engenharia, como estuda medicina. Tem que estudar muito. Eles, né, porque é outro nível. O nível de uma equipe de tradução é altíssimo. O camarada chega a ler isso aqui como se a gente lesse o português. É um nível alto. Mas dá vontade de quem combate a teologia, dá essa Bíblia. Tó, leia. Já que você combate a teologia, porque o que você tem é a tradução feitas por teólogos. Ó, que maravilha. Não sei se o foco tá bom, mas leia esse negócio aqui. Só fica combatendo teologia, irmão. A teologia é estudo da Bíblia. Claro que uns têm mais ferramentas. Quem faz uma tradução, irmão, imagina a capacidade. Uns têm mais, outros menos ferramenta, mas estudou a Bíblia, tu é teólogo. Mas há um preconceito. Existe uma chamada glamorização da ignorância. Quanto menos você sabe, mais Deus te usa. Está amarrado. Para ser engenheiro tem que estudar, para ser policial tem que estudar, para ser médico tem que estudar, para ser mecânico tem que estudar. E para ser obreiro, não. Deus usa, quanto menos você tem, mais Deus te usa. Não, irmão, quanto mais você tem, mais Deus te usa. Quanto mais você consagra a tua vida, mais Deus te usa. Quanto mais você estuda a palavra, mais Deus te usa. Quanto mais você se santifica, mais Deus te usa. Essa é a regra. Aqui tem a formação gradual do cano, é só ler, meus amigos. Não tem como... As pessoas que contribuíram para o cano, né? Moisés, Josué, Samuel. Pô, interessante, né? Na Torá, que é os livros de Moisés, está registrada a morte de Moisés. Claro que não foi Moisés que registrou sua morte. Eu morri, fui enterrado. Não, gente, foi provavelmente o Josué que acrescentou isso ao texto. Então eu creio que Moisés escreveu a Torá, mas não toda a Torá. Tanto que a sua morte não foi ele, né, obviamente. Josué, Samuel, Isaías. Salmos eram cânticos, né? Que foram colecionados. Jeremias, Ilquias, Daniel, Zacarias, Neemias, Esther, Esdras é o cara, né? Esdras ele teve uma função muito grande, uma influência muito grande na elaboração do cânon nosso que nós temos hoje. A Esdras é atribuída a tríplice divisão do cânon já estudada: Torá, profetas e escritos.
os judeus não conhecem a primeira parte como Antigo Testamento, eles conhecem como Tanakh. Tanakh. O que significa Tanakh? É um acrônimo. O que é acrônimo? É uma palavra, tipo assim, uma abreviatura. Tanakh o T vem de Torá. O N vem de Neviim. E o CH vem de Ketuvim. Então, Tanakh, é tipo um R final, né? Tanakh, Torá, Neviim e Ketuvim. O que é Torá? Lei. O que é Neviim? Profetas. E o que é Ketuvim? Escritos. Só que em hebraico, né? Torá, Neviim e Ketuvim. Torá significa lei, não necessariamente lei, instrução. Lei ou instrução, né? Porque a palavra original de Torá é a ideia de instruir, ensinar. Mas é conhecido como lei porque é a base dos profetas, né? A base de toda a Bíblia é a Torá. Continua sendo. Voltando lá, a Esdras foi atribuída a divisão do cânon já estudado, ok? O Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim, ou seja, Torá, profetas e escritos. Joséfo, interessante que Joséfo citou 22 livros. Olha, 22 é menos? Não, é que depende do critério, né? Depende do critério de junção. Por exemplo, Ruth, se você unir Ruth a Juízes, porque Ruth ocorreu bem no meio dos Juízes, aí já vai reduzindo mais ainda. Então depende da junção dos livros. Mas judeus e evangélicos, na verdade nós evangélicos seguimos o cânon judaico. Nós temos o mesmo número de livros, 39. Quem vai ter diferença é o cânon da Bíblia Romana, né? Que são... A primeira parte tem todos os nossos mais 7 livros, e a segunda parte não há diferença, são os nossos 27 livros. A Igreja Romana segue muito seus concílios, né? O concílio definiu 27 livros, eles respeitam isso, a sua tradição, né? Data de reconhecimento e fixação do cânon. Olha que interessante, em 90 DC, em Jamnia, fica ali perto do Mar Morto, Israel, os rabinos, no concílio sob a residência de Yohanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon da Bíblia hebraica. Nunca fale Antigo Testamento para o judeu, para ele só existia um testamento, né? Gente, não confunda Bíblia com testamento. Nós vivemos a nova aliança, substituiu a antiga, tranquilo. Mas em termos de Bíblia, são 66 livros, 39 eu concordo, eles anunciavam a vinda do Messias, a primeira e a segunda, e os documentos apostólicos anunciam que a primeira já ocorreu e prenunciam a segunda. Nós também estamos apontando para frente, ó, vai vir de novo. Mas, moral da história, é que a Bíblia hebraica foi definida por judeus. Jamnia, 90 DC aproximadamente, ali em Israel mesmo. Livros desaparecidos citados no Antigo Testamento, aqui fala das 11 cavernas que foram encontradas, onde foram encontrados livros valiosíssimos para a crítica textual. Derrubou muita gente que inventou, muita gente que morreu defendendo que tal livro não era inspirado, que tal livro foi inventado, que era bem posterior, e aí Qumran calou a boca dessa. Cânon do Novo Testamento. Semelhantemente à Bíblia hebraica, homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia grega, ou os documentos apostólicos. A sua formação foram 100 anos. Veja só, eu disse que o reconhecimento do cânon foi no final do século IV, 385, por aí. Os concílios definiram os 27 livros. Mas a formação dos 27 livros foi no período apostólico, em que havia apóstolos. O primeiro livro apostólico, documento apostólico, provavelmente tenha sido Gálatas, uns dizem Gálatas ou Tessalonicenses, que é Carta Paulina.
Os evangelhos vieram só na década de 60, 70, década de 80. Então, lá pelo ano 48, 47, a primeira carta teria sido escrita, que é Gálatas, segundo alguns. E o último, todo mundo sabe, que é Apocalipse, no ano 95, 100. Então, no período de 50 anos, mais ou menos, é que os documentos apostólicos foram produzidos. E isso se espalhou pelas igrejas com a supervisão dos apóstolos, o último João, como já foi falado. Mas alguém teve a brilhante ideia, vamos definir, assim como a Bíblia hebraica está definida, vamos definir a Bíblia grega, o complemento exato, né? Vamos definir bem quem é, quem não é, quem vamos aceitar, quem não vamos. E foi isso só no final do século IV. Muita iniciativa, muita boa vontade, né? Apesar que a igreja institucionalizada foi após Constantino. Então, foi no século de Constantino, presidido por outro imperador, é claro, que os concílios ocorreram. Não havia uma instituição forte da igreja cristã. A igreja até Constantino, 313, que ele se converteu, era uma igreja perseguida. E uma igreja perseguida não se reúne para definir coisa alguma, ela foge para sobreviver. Então, os 3 primeiros séculos, não tinha como a igreja se unir em algum lugar para definir qualquer coisa. Estavam tentando sobreviver e foi a época de maior pureza da igreja. Porém, todavia, entretanto, no final, no século que Constantino se converteu e Teodósio tornou o cristianismo igreja oficial, né, final do século IV, é que, diante da paz, diante da institucionalização, palavra difícil, né? Institucionalização do cristianismo, é que alguém teve a liberdade, e assim o fizeram, definiu os 27 livros. Então foi mais assim, circunstancial, né? Agora, os 27 sempre foram aceitos pela maioria das igrejas. Testemunhas importantes dos 27 livros são pessoas que confirmaram. Porque vocês vão encontrar pessoas que vão dizer assim, a Bíblia foi inventada pela igreja romana. Mentira, porque o Qumran estava os livros bíblicos lá. Mentira, porque Clemente de Roma, veja bem, a igreja romana começou com a conversão de Constantino. Quer dizer, a igreja romana foi só um século depois que se tornou o que seria hoje, o embrião do que seria hoje. Mas a conversão de Constantino acabou trazendo o cristianismo para Roma, e isso deu, de uma forma embrionária, o início da igreja romana. Mas demorou 100 anos para ter o primeiro papa, pelas informações que eu tenho. E até 313 para frente, que é a igreja romanizada. E antes disso já havia menção das cartas. Isso é importante você saber. Clemente, ano 95, Policarpo, ano 110, já mencionava documentos apostólicos, mostrando que não foi invenção da igreja, mas realmente já existiam. Eu preciso saber isso? Gente, Deus não precisa ser defendido. Deus é Deus e não precisa de ninguém. A nossa fé precisa ser defendida. Por isso que a gente tem que estudar. Há muito combate, há muito rebate, há muito desprezo à nossa fé. E a tendência dessa humanização da sociedade, a tendência dessa laicização da sociedade é realmente desprezar a Bíblia e combatê-la. É mais ou menos assim. Eu não quero que Deus exista. Aí começa a achar argumentos. Eu não quero que a Bíblia seja verdade. Aí começa a achar argumentos. E a gente tem que defender, apologizar. A gente tem que defender a nossa fé. E você só defende a fé com argumento. Não adianta xingar, brigar, dar soco na cara. Você tem que ter argumentos. E aqui há alguns argumentos legais. Por exemplo, Inácio 110, Justino 140, 313 que Constantino se converteu. E a igreja romana levou uns 100 anos para se solidificar. Irineu, Orígenes. Então veja como isso derruba. Isso estou falando da Bíblia grega, porque a Bíblia hebraica, Qumran, calou a boca de muita gente. Fala da esquerda espiritual, né? Esquerda cristã. Os livros apócrifos, muitos livros ficaram de fora. Eles são chamados, uns chamam de apócrifos, outros chamam de pseudepígrafos,
outros chamam de deuterocanônicos, mas a ideia é que eles ficaram de fora do cânon de Jâmnia, né? O cânon da Bíblia hebraica. E entraram no cânon da Bíblia romana em 1546, no Concílio de Trento. Os teólogos católicos dizem assim, citações: os livros apócrifos não têm a mesma inspiração da Bíblia, mas são bons para serem lidos devido ao seu valor histórico, moral e cultural. Então eles mesmos reconhecem que os apócrifos não têm a mesma autoridade, mas são úteis para a leitura. Não são ruins não, tem muita informação interessante, histórica, moral, mas não tem a inspiração divina, plena. É como se eu escrevesse um livro, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim. Tem coisa boa? Tem, mas não tem a inspiração que é a supervisão total de Deus. Isso não tem. Então, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Macabeus, são 7 livros acrescentados à Bíblia romana. E acréscimos, alguns livros, um acréscimo a Esther, acréscimo a Daniel, outro acréscimo a Daniel, outro acréscimo a Daniel. Ok? Aí você dá uma boa lida aí. Os apócrifos não reivindicam ser proféticos. Por que não reivindicam? Contém erros históricos, nada acrescentam ao nosso conhecimento das verdades messiânicas, eles têm outros objetivos. Agora, Macabeus é interessante porque lá no período interbíblico entre Malaquias e João Batista, houve a independência dos judeus durante 110 anos mais ou menos, porque eles vinham sob domínio babilônico, depois domínio persa, depois domínio grego, depois domínio ptolomeu, depois domínio seleucida, e aí tiveram 100 anos de independência sobre o resultado da Guerra dos Macabeus. Aí depois vieram os romanos, acabou a festa, a independência. Então os Macabeus trazem bastante informação sobre esse período de 100 anos da Guerra Macabeia. Eu confesso a vocês que faz mais de 30 anos que eu estou para ler esses livros e não li. Minha prioridade hoje é mais o livro canônico, mas é legal você ler, pelo menos como fonte histórica, né? E ter argumentos também, porque ficar atacando sem conhecer é complicado. É isso aí, pessoal. Bom estudo, uma boa leitura. Qualquer dúvida, estamos à disposição.